Bom dia, pessoal, meu nome é Bruno Paes, minha equipe é formada por José Antônio, João Felipe, Pedro Matheus e Luiziana Zac. Hoje a gente vai falar sobre a criosfera. Bruno, o que é criosfera? Lhe respondo. Criosfera é a camada de gelo, toda a camada de gelo que tem sobre a Terra. Bruno, qual pode ser? Neve sazonal, geleira, permafrost, entre outros. Bruno, ela é importante pra gente? Sim, não só pra gente, mas como pro planeta inteiro. Bruno, no que ela ajuda? Ela ajuda na variação de temperatura, na regulação da temperatura global. Pela sua cor esbranquiçada, ela reflete os raios solares. Bruno, e o que isso tem a ver? O que isso é importante? Menos calor, pai, menos calor. Com mais raios solares, a temperatura global aumenta. Bruno, eu estou sentindo minha cidade mais quente. Isso está ocorrendo porque o aquecimento global está aumentando. E com isso, ocorre o derretimento das geleiras. Geleiras, neve. Há espaços na Antártida que já está se criando plantas que não deveriam existir. E com isso, a temperatura aumenta, o nível do mar aumenta, entre outros. Nessa apresentação, a gente vem apresentar para vocês sobre a Antártida, a introdução, o desenvolvimento da Antártica e da criosfera, o Ártico e o albedo de gelo, mantos de gelo, a Groenlândia, a Antártica, o derretimento e aumento do nível do mar, que é o que eu falei aqui, com a questão do derretimento, o permafrost e seus efeitos, o exemplo, impacto ambiental e intervenção, como pode ser tratado, como pode ser diminuído a sua drástica perda e conclusão e referências. Fala pessoal, me chamo Pedro Matheus, vou falar um pouco para vocês agora sobre a parte introdutória do nosso trabalho e também o primeiro tópico do desenvolvimento. Bom, em relação ao gelo, oceanos e condições extremas, a criosfera ela vai corresponder a um dos componentes mais frágeis e ao mesmo tempo mais determinantes do sistema terrestre. Ele vai englobar desde a neve sazonal até os grandes mantos de gelo do Ártico e da Antártida. Seu papel principal vai muito além das paisagens. Ele vai regular a temperatura do planeta e também vai manter o equilíbrio dos oceanos, também vai funcionar como um termômetro das mudanças climáticas. Atualmente, a criosfera ela está se transformando de forma acelerada, devido ao aquecimento global do planeta. Bom, segundo a IPCC, no ano de 2021, o que era antes um processo que demorava tempo e era um processo natural, ao longo de milhares de anos, agora ocorre em poucas décadas, trazendo impactos imediatos para o presente e gerando riscos ao nosso futuro, por conta que, conforme o planeta vai aquecendo, as geleiras polares elas vão derretendo e vão aumentando o nível do mar, o que vai causando grandes impactos para o nosso planeta. Agora passando para o primeiro tópico do nosso desenvolvimento, que vai ser em relação ao Ártico e ao albedo de gelo. Bom, o Ártico ele é uma das regiões mais sensíveis ao aumento das temperaturas. O gelo, pelo fato de ter uma alta refletividade, ele vai devolver boa parte da radiação solar para o espaço. Porém, quando ele derreter, ele vai gerar algumas águas escuras, que essas águas escuras vão absorver o calor, que vai intensificar o aquecimento do nosso planeta. Esse processo é conhecido como retroalimentação positiva. Esse fenômeno ele foi amplamente descrito por Hansen no ano de 2009, que alertou sobre a gravidade da perda do albedo polar e também a sua relação direta com o avanço do aquecimento global. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Groenlândia, o manto de gelo da Groenlândia. A Groenlândia é a maior ilha não continental do mundo, com cerca de 2,7 milhões de metros quadrados, com mais de 60 mil habitantes. Ela tem 80% do seu solo coberto de gelo e estima-se que se o manto da Groenlândia derreter por completo, isso pode aumentar em até 7 metros o nível do mar. Isso afetando diretamente cidades costeiras densamente habitadas, como Miami, nos Estados Unidos. E apesar de pertencer à Dinamarca, a Groenlândia possui governo próprio desde 1979 e assim mantendo defesas externas e responsabilidade de defesa sobre o governo dinamarquês.
falar um pouco sobre a Antártida. A Antártida concentra cerca de 90% do gelo de todo o nosso mundo e também cerca de 70% da água doce. E o aumento da temperatura está causando meio que desprendimentos de alguns icebergs gigantes. Isso afeta diretamente a biodiversidade, apresentando uma das maiores ameaças para os seres humanos ao longo prazo, de acordo com o IPCC em 2021. Na dinâmica das correntes marítimas. Como diz Carlos Nobre, apesar da Antártida parecer um pouco distante, ela afeta diretamente o clima de todo o nosso mundo, inclusive o Brasil. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês um pouco sobre o derretimento, o nível do mar e o permafrost. O aumento do nível dos oceanos ele já é algo observado há bastante tempo em cidades litorâneas. Pelo fato dele estar causando aquelas enchentes, aquelas erosões e a salinização de águas subterrâneas. Bom, algumas pequenas ilhas como Tuvalu e Kiribati, que são presentes no Pacífico, nas ilhas do Oceano Pacífico, elas são até arriscadas sumirem durante aqui alguns anos, pelo fato desse grande risco por conta que são cidades, são ilhas litorâneas, e pode acontecer enchentes, erosões, por conta desse aumento do nível dos oceanos. Bom, segundo Barry e Gunn, em 2011, eles disseram que esse derretimento e esse aumento do nível do mar era algo... Bom, agora eu vou explicar para vocês basicamente o que acontece no permafrost. O permafrost basicamente é algo presente em algumas cidades do Canadá, da Rússia e do Alasca. Bom, o que acontece é que o ambiente ele contém uma grande quantidade de carbono aprisionado por milhares de anos. E por conta disso, quando acontece o derretimento, é liberado o gás metano e o dióxido de carbono. Quando esses dois gases eles são liberados, acontece um efeito estufa muito potente. Que isso foi dito por Chu lá em 2015. Além disso, o derretimento também ele ameaça a infraestrutura dessas cidades construídas lá como eu fui citado, né? Na Rússia, no Alasca. Ele ameaça essas cidades que foram construídas sobre solos congelados, pelo fato de acontecer esse derretimento e liberar esses dois gases. Isso pode acontecer um colapso nas estradas, nos oleodutos e nas edificações, e nos prédios também. Continuando o assunto permafrost, eu irei falar agora alguns exemplos de impactos ambientais e algumas intervenções que a gente pode fazer para estar melhorando. Eu me chamo Luiz Yanazaki e vem me acompanhar. Bom, os impactos ambientais ao derretimento do permafrost na Sibéria que tem liberado quantidades de muito metano e potencializando o aquecimento global e criando novos riscos ambientais, como o surgimento de crateras e como o crescimento de crateras explosivas. Algumas intervenções possíveis a aplicação de investimento em fontes renováveis, como solar e eólica, para poder a gente reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Outra intervenção que a gente pode dar é a adoção de acordos climáticos internacionais mais rigorosos, como o Acordo de Paris, para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. E também a criação de programas de monitoramento contínuo da permafrost e a elaboração de planos de adaptação para a comunidade em áreas vulneráveis. Bom, e a conclusão que a gente tem é que a cristosfera ela não é apenas uma geleira e neves distantes, mas também é um sistema essencial para a manutenção da vida no planeta, que seu derretimento não afeta apenas os polos, mas também cidades costeiras, ecossistemas tropicais e a economia global. Se por um lado as mudanças já são perceptíveis, por outro ainda existe uma janela de oportunidades
para que a gente possa reduzir esses impactos. E a gente pode estar até fazendo uma das intervenções que eu citei no tópico anterior. Olha, pessoal, chegando aqui no finzinho do nosso conteúdo, temos aqui todos os dados. Ai, Bruno, gostei muito da apresentação, gostei do que tu falou, gostei do desenvolto, quero me aprofundar no assunto. Legal, beleza, gostei, que bom que você gostou. Temos aqui todos os links dados, de onde foi tirado, como você pode chegar para aprofundar-se mais no assunto. E com isso, quero agradecer aqui, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e obrigado. Essa foi a nossa apresentação. Até mais.